gostaria que vocês prestassem mais, principalmente a Irmandade da Live, que está distante, assim, no sentido físico, a gente não está perto, né, como a gente gostaria, mas que a Irmandade prestasse muita atenção, mas peça a Deus para te dar esclarecimento disso que eu vou dizer para vocês. Senão são só palavras à toa, um discurso qualquer que não fará nenhuma diferença. Então, quando a gente vem para o culto, ou assiste o culto, ou busca Deus de alguma forma, tem que ser sempre a melhor. Tem que haver uma melhora. E a nossa frustração vem porque a melhora que a gente idealiza é material. É um carro, é uma casa, é um dinheiro, é um salário. Então a gente se frustra porque a gente está sempre esperando coisas materiais. E todos nós somos assim, mais ou menos. Uns com mais intensidade, outros com menos. Não libertou meu filho, puxa vida, minha filha não conseguiu emprego, eu não consegui aquele objetivo que eu tinha. Então, a gente fala, quando fala para melhor, a gente imagina, glória a Deus, amanhã eu vou arrumar um emprego melhor, vou comprar um carro melhor e assim por diante. Eu vou fazer uma pergunta e vou responder em primeiro lugar, mas eu quero que vocês respondam com sinceridade, diante de Deus, essa pergunta. Nas últimas 24 horas, desde ontem de manhã, mais ou menos, você pensou sequer uma vez se tinha alguém perto ou longe, ou em qualquer lugar no mundo que pudesse estar passando fome? Eu não pensei. Quem pensou, levanta a mão. Com sinceridade. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós que não pensamos estamos ganhando. Glória a Deus, nós somos a maioria. Eu não pensei. Não pensei. Pensou, Marquinhos? Você acha que o Marquinhos vai pensar se alguém está com fome, com esse buchão dele aí desse tamanho? Não deu tempo. Estava muito ocupado comendo. Gente, isso não faz de nós pessoas piores. Agora, dos que pensaram, faz pessoas melhores, vocês podem ter certeza. Eu pensei nisso em falar com vocês, porque eu sou o exemplo a não seguir. Eu não pensei. Deus não tocou no meu coração para eu pensar se tinha alguém com fome. Gente, tenha dó. Mas tá bom, a gente não vai conseguir acabar com a fome do mundo, a gente não vai conseguir acabar com a criminalidade do mundo, a gente não vai acabar com as drogas do mundo. Mas essa pergunta, essa questão, eu estou falando da fome, que é a mais impactante, mas a pergunta é, de que maneira nós, cristãos, estamos contribuindo para um mundo melhor? Para ajudar o nosso próximo? Para fazer alguma coisa para alguém? Irmão, eu não sei fazer nada, irmão. E aí, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Vamos fazer marmitinha e vamos levar debaixo da ponte, vamos levar na Cracolândia, vamos... Glória a Deus. Meu irmão, qualquer coisa é melhor que nada. Não é? Qualquer coisa é melhor que nada. Mas e se a gente pedir a Deus, usar da nossa inteligência, da nossa capacidade como ser humano de raciocinar, e dizer, eu posso ajudar de alguma forma. Eu posso ensinar um grupo de mulheres a costurar? Tenho a irmã Isabel, que é psicóloga, eu posso ouvir as pessoas, ajudar as pessoas. Tem o doutor Diego aí, eu posso dar um dia meu no mês, ele já se ofereceu trocentas vezes, para atender, clinicar. Acho que nós temos 6 ou 7 advogados aqui, na nossa comum. Eu posso dar orientação para a Irmandade, tem um problema de família, tem um problema de divórcio, tem um problema de herança, tem um problema de documentação. Tem uma Márcia trabalha com imóvel, né, irmã? Simone, Márcia é irmã, Simone é outra Simone. Mas Simone trabalha com imóvel, a irmã Márcia trabalha com costura. Tem a Cibele, fala, irmão, tá com o cachorrinho aí cheio de nó no pelo, traz aqui um dia que eu vou desembaraçar. O que eu estou dizendo para vocês é que há nas nossas mãos ferramentas para fazer alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque vir na igreja é legal, é bacana. Agorinha o Marquinhos me puxou a orelha. Mano, para de falar esse negócio para o povo não vir na igreja, que eles obedecem. Aí quando a gente fala para vir, eles não obedecem. Tá bom, a gente não fala então.
Mas e quando isso aqui acabar? Como é que vai ser? Que vai. Vou ser mais extremo ainda. Quem sabe o dia que vai morrer aqui, levanta a mão. Já marcou na folhinha? Eu não quero nem saber, que eu me acabo de medo de morrer. Não, irmão, eu não tenho medo de morrer. Parabéns, eu tenho. Se você não tem, ok, tá bom. Eu tenho, irmão. Eu tenho medo de morrer. Oxe, mas que louco? Vai para o seu amanhã e fala, ai, que vontade de morrer. Ai, tô doidinho para morrer. Ô, irmão, não tem nenhum bobo aqui. Não, você quer morrer terça-feira ou você quer viver 400 anos? 400 anos 10 vezes, marca 400 10 vezes aí. Minha mãe tinha uma loja de material para construção, tinha um bêbado lá, passava lá, tá, é minha mãe aqui. Dona Carla, tudo bem? Tudo bem, morada? Lembra da morada? E aí, o que você vai fazer de mal? Terça-feira eu vou matar meu irmão. Mas passou tantas terça-feiras, nem sabia se ele tinha irmão, porque ele passava lá bêbado igual um gambá. Gente, então o que eu disse sobre morrer? Eu saio daqui, bato a cabeça ali, bato o carro, Deus o livre e guarda, não estamos gorando, estou falando que pode acontecer. Pega Covid, morre, acabou a CL. Que o Rodrigo morreu, que o Cosmo foi para Macumba, que o outro foi para a igreja. Enfim, qualquer situação. Você entende? Nós não formamos igreja para nós. Nós juntamos as pessoas para todos juntos pensar em Deus. E se aproximar de Deus. E fazer alguma coisa para Deus. Pregar a palavra é bom? Pensa. Vamos evangelizar. O irmão Cosmo está, acho que até com a irmã Mara, me corrija se eu estiver errado, eles andaram falando sobre iniciar um movimento com os jovens. Foi o que você, Mara? E tem jovem super capacitado aqui que fica escondido, porque quem tem não mostra. Aí vai desenterrando talentos. O Diego, a Bianca e outros tantos. Claro que é importante trazer os jovens para a igreja. Nós precisamos evangelizar os jovens. Nós precisamos falar de Deus para os jovens. Nós precisamos ensinar os jovens. Será, irmãos? Se você perguntar para os dois que são mais jovens, perguntar para a Gabi, para os meus filhos, a Bruna, já é moçona, já, mulher feita, mas eles têm opinião política, eles sabem exatamente de que eles gostam e de que eles não gostam, eles defendem os ideais deles, eles têm uma posição definida na vida, eles sabem o que quer, sabem o que não quer, não interessa se está certo ou está errado, isso é uma outra história. Mas o mais importante é você saber o que você quer. Se é certo ou errado, depois resolve. Agora, quando você fica, não sei se caso você compra uma bicicleta, aí você não vai fazer nada na sua vida. Será, irmãos? Sabe o que a gente precisa? Com todo respeito, a começar de mim, eu fui o primeiro que disse que não pensei em ninguém. Parar de olhar para o nosso umbigo. Pôr a Bíblia embaixo do braço e falar, eu vou evangelizar, é lindo. Mas muito melhor é pôr uma cesta básica embaixo do braço e atender alguém que está passando fome na rua da sua casa. E tem. Mas irmão, você está falando de coisas materiais. Então, irmão, você começa lá por Jesus. Toda preleção, toda pregação, todo milagre, todo ajuntamento que ele fez, começou por um interesse único. Ou mata a fome, ou mata a sede, ou cura da doença, ou arranca o diabo das vidas. Foi assim desde sempre. Vou dizer mais para os irmãos. Se nós não nos conscientizarmos disso, essa igreja, Marquinhos, vai ser mais uma seita qualquer. Que hoje, enquanto é pequenininha, falei e repito e vou falar só enquanto eu tiver vida. Enquanto é pequenininha, é fácil dizer que vai tudo bem. Quando for uma igrejona grande, com 10 mil membros, aí vai ter neguinho com os olhos grandes, a começar de mim. E quantos propósitos começaram lindos, independente de religião, e depois se perderam. Pessoas que tiveram a oportunidade de fazer a diferença na vida de milhões. Quer ver uma pessoa? João de Deus. Quanta gente esse homem ajudou lá no começo da carreira dele? Não sei, irmão, se é o Satanás que cura, se é Deus. O que eu tenho a dizer a vocês, que ninguém pode falar em Jesus sem ser que seja pelo Espírito Santo de Deus. E ele curava em nome de Jesus. E de um tempo para frente da sua trajetória, ele parou de falar de Jesus. Você tem um seriado lá na Netflix, assistam lá para vocês verem. Então, em algum momento, ele se perdeu. E tantos outros, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, missionário Davi Miranda, do jeito que começou, morreu.
a Deus é amor, não foi? Sempre duro, sempre incisivo, doutrineiro, que as mulheres não podiam nem depilar as pernas. Mas ele fez o que ele acreditou até o fim e morreu. Ah, Deus é amor, mudou. Não sei. Não sei. Congregação Cristã no Brasil, e nós estamos indo para o mesmo caminho. Nós estamos caminhando a passos largos para ser uma seita qualquer. Uma igreja, e não que nós preguemos isso, mas involuntariamente, Sibeli, sem que a gente perceba, a gente vai se misturando. É como você pegar um homem extremamente honesto, irmão Marinalva, e pôr ele lá no meio do congresso. E ele briga. Das duas, uma, ou ele vai virar corrupto, ou ele vai dizer, não dá para mim, eu tenho que sair da política. Não subsiste. Não consegue. Então eu quero pedir para a Irmandade, em nome do Senhor Jesus, isso é sério, nós precisamos nos doar. O que eu vou falar aqui é absurdo, assim, completo. Mas eu acredito na minha vocação, ou eu largo mão. Ok se você não der coleta. Ok se você não dizimar. Mas pelo amor de Deus, pratica a caridade. É o único meio de ver a Deus. Não haverá outro caminho. Não haverá propósito, não haverá oração. Você pode passar o dia inteiro com a cara no chão, ajoelhado. Se você não der um copo de água para um sedento, um prato de comida para um faminto, um ombro para alguém que está chorando, você perdeu muito tempo da tua vida prostrado, falando com Deus que não está te ouvindo. Infelizmente. Então a gente não quer enganar vocês. Nós, rancorosos, cheio de razão nossa. Quem de nós aqui quer perder uma briga? Eu detesto. Eu brigo, até a pessoa fala, tá bom, eu desisto. Ai, graças a Deus, eu venci. Todos nós somos assim. E Cristo era assim? A quem nós estamos imitando? Perdoa, irmão, não é uma repreensão, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. O apóstolo Paulo falava de muitos pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele dizia, eu sou o pior de todos vocês. Cristo se fez o menor também entre os seus discípulos. Eles brigando, quem é maior? João? Tiago? Lucas? E ele aqui, ó, só ouvindo, eles discutindo o caminho. Aí quando chegou no destino onde eles estavam, ele falou, escuta, o que vocês estavam discutindo no caminho? Ah, nós estávamos aqui pensando, Senhor, quem de nós é o maior? Vocês sabem, é bíblico. Aí o Senhor disse a eles, arrasou, pensa. Quem é maior, o que serve a mesa, o garçom, ou aquele que está sentado na mesa sendo servido? Aí eles disseram, o que está sentado na mesa é maior. Ele falou, pronto, eu sou como aquele que serve, eu sou o garçom, eu sou o menor. Aí vocês veem quem é o maior. Eu sou o pior. Aleluia. Sabe por quê? Nossos filhos não se converterão. Nossos amigos do trabalho não se converterão. Não adianta você cantar louvor no serviço, não adianta você levar folhetinho no serviço, não adianta você querer evangelizar as pessoas à força no trabalho, na tua casa, no teu condomínio, na rua onde você mora. Mas quando eles virem o teu comportamento, porque uma palavra ajuda, mas um exemplo arrasta uma multidão. Aí sabe o que acontece? As religiões espíritas, as religiões afrodescendentes e tantas outras formas de adoração, que não estamos aqui para julgar, fazem 1 milhão de vezes mais aquilo que nós, que em tese, conhecemos Cristo e não fazemos. A minha casa tem um centro, meu sogro mora numa rua chamada Pai da Dani, Manuel Caires de Souza, e tem a rua seguinte, subindo para São Sebastião. Domingo, essa hora, irmão, até 10 horas da noite, uma bateção de tambor lá, o domingo inteiro, 10 horas da noite você está ouvindo. E a gente toda a vida reclamou. Mas de segunda a sexta é atendimento de dentista, médico, psicólogo, e comida e creche para criança. E agora? Ah, mas é o diabo. Sério mesmo que você quer pôr na minha cabeça que o diabo está preocupado com seu filho? Que o diabo está preocupado em matar sua fome? Isso é uma questão nossa. E cada um de nós tem que fazer isso. É só para pôr a Irmandade para pensar. Nós temos esse imóvel aqui, fica aqui parado, gastando dinheiro. É quase 5 mil reais por mês de despesa. Não faz nada, nós não fazemos nada para ninguém.
Nós não fazemos nada para ninguém. Sabe por quê? Porque a única dor que dói é a minha. A tua dor é um problema só teu. Entendeu? O Emanuel lá que estrala a turma, quebra a turma no meio lá, quiropraxia. Vai destravar uma meia dúzia de coluna aí. Eu não sei fazer nada. De verdade, mas eu tenho a palavra. E as pessoas me veem. Então eu posso convocar, entendeu, Diego? Convocar as pessoas. Então eu tenho uma função também, que é de não fazer nada. O Marquinhos sabe que eu venho na construção, não faço nada. Mas atento de manhã até a noite. E põe defeito. Glória a Deus. Então a gente pode colaborar, pelo amor de Deus. A gente pode fazer. A gente pode fazer. Sabe, pegar um irmãozinho que está desempregado, fazer uma coleta e, sei lá, falando assim, à toa, comprar um carrinho de cachorro-quente. E comprar uns 20 quilos de salsicha perdigão, só salsicha perdigão que é bom. E massa de tomate e vai, irmão, vender cachorro-quente, dá a primeira carga para ele. Eu estou falando sério. E vocês lembram, os obreiros estão aqui de testemunho e me desmintam. Quanto nós quisemos fazer isso e fomos impedidos. Sabe por quê? Dane-se a fome do outro. Dane-se que o filho do outro está nas drogas. É porque é vagabundo. E o filho do outro tem que ir para a cadeia. O filho do outro tem que morrer nas drogas. O filho do outro é bandido, mas o meu, não. O meu, não. O meu eu vou cuidar. É meu filho. Nós somos hipócritas. Estamos sendo indiretamente, não voluntariamente. Não estou dizendo que nenhum de nós. Eu sou o principal. E o que vai acontecer? Por que a palavra? Vocês acham que é à toa aquela palavra quando o Senhor disse: tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, estive nu, não me vestiste, estive preso e não foste me visitar. Na verdade vos digo que não vos conheço. Senhor, mas no teu nome expulsei os demônios, falei novas línguas, profetizei, curei os enfermos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não te conheço. Irmão, isso não é uma repreensão, isso não é, pelo amor de Deus. Sabe outra coisa que vocês podem fazer, principalmente para as mulheres? A Bruna aí é digital influencer, que está indo na beber água. Toda cheia de TikTok, até a irmã Eliana lá de vez em quando aparece. Poxa, compra um estojo de maquiagem, tem uma cabeleireira, marca um dia, corta os cabelos das irmãs, faz maquiagem, tipo a sobrancelha, a sobrancelha igual uma taturana, assim, e deixa as irmãs bonitas, ter irmã dentista, põe uns 2, 3 dentes num irmão aí, ó, daqui a pouco tem todos os dentes. Tô falando sério, cara. Para perder barriga, Marquinhos, só bater numa laje, todo domingo você vai perder barriga rapidinho. A gente pode ajudar as pessoas. Primeiro, para encerrar, porque senão a gente vai. A minha mãe já saiu de casa perguntando que hora que acaba o culto. Eu falei, é rapidinho, coitado, não sabe de nada. Senão ela não vem para poder trazer. A gente pode ajudar. Eu não sei, mas a gente pode fazer alguma coisa. Eu estou falando sério. Eu tenho meu irmão crescendo, claro, meu irmão, filho da minha mamãe, do meu pai, tenho certeza que ele doa um dia, 2, quando precisar, para ele vir aqui clinicar, ajudar. Sabe, irmão, você precisa alugar uma sala lá em Alphaville, aqui no centro de Barueri, a gente aluga, paga com a coleta, um dia psicólogo, um dia advogado, um dia médico, um dia esteticista. Ou aqui em cima. Nosso sonho é alugar aqui em cima e fazer um salão para cuidar. Não me interessa qual é a sua igreja, não me interessa qual é o seu problema, não me interessa de onde você vem. Irmão Rodrigo, mas sabe o que vai acontecer? Vai vir gente mal intencionada que tem condição e vai usar do nosso serviço. Isso é um problema dele. Não é um problema meu. Vocês conseguem, Emanuel, compreender isso? Eu não vejo ninguém fazendo isso. E quando faz com uma segunda intenção. Existe uma igreja enorme de grande, que está em toda a África. Eu estive lá, tem templos suntuosos, mas aquela mensagem, aquele estereótipo, aquela máscara, é só para angariar dinheiro aqui no Brasil. Nós temos uma obra missionária na África, mas aqui, ó, no final da rua tem gente passando fome. Não tem um rapazinho que guarda carro aqui no final da rua? Eu nunca vi ele com prato de comida, mas vejo ele todo dia com um corote de pinga. É mentira, Mara?
Como é que ele chama? O Cosmo? Sabe quem é, né? Às vezes eu estou aqui atendendo o culto, ele passa dando tchau. Vocês sabem quem é um? Pretinho, igual sementinha de bucha. Está aqui no fim. Aqui. Sabe quantas vezes eu dei comida para ele, vocês não souberam? Nenhuma. Porque eu não estou com fome. O que eu quero saber se ele está só bebendo pinga? Entendeu? Então, Deus, essa noite, Deus me trouxe essa inspiração. Eu queria falar para vocês, você pode fazer alguma coisa, e nem tudo é dinheiro. Entendeu, Si? Não fica bravo, gente, pelo amor de Deus. Não estou aqui para chatear ninguém. Estou para pôr a gente para pensar. Eu tenho certeza que você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois disso que você ouviu. Você vai falar, carambola. Eu vi um rapaz contou um caso no Facebook, o Diego deve ter visto, que ele foi trabalhar final de semana no Rio de Janeiro. Estava lá em Copacabana, que ele precisava pagar a prestação do carro, é Uber. E, acho que era dia de semana. E na correria, ele tentando pegar mais passageiro, tal, precisava fazer dinheiro. Aí, quando ele viu, ele tinha dado uns 2 quilômetros na faixa de ônibus. Falou, nossa, perdi meu dia trabalhando, pegando multa aqui na faixa de ônibus. Que vocês não sabem que pega mesmo, né? Ele disse que parou no sinal, debruçou sobre o volante assim, sabe? E falou, tá louco. Gente, nada para morrer na praia. Aí um rapazinho de pé descalço, sujo, todo encardido, vendendo aquelas balinhas de hortelã, de eucalipto. Sabe aquelas balinhas verdinhas de eucalipto? Parece uma balinha de revólver. Aí o moço passou, olhou e falou, tá tudo bem, parceiro? Meu, tá fogo. Aí o cara pegou uma balinha e deu para ele. Aí ele falou, quanto é? Ele falou, não é nada. É para adoçar um pouco a sua vida. Nem tudo é dinheiro. Entendeu? Eu li uma vez na revista Veja, um homem que era viajante, ele fazia muitas entrevistas para a GNT, e ele foi parar num país aí, lá do lado do Marrocos, lá, e passou numa caverna com a mochila dele, e tinha um homem que tinha uma caminha, uma cadeira e um pedacinho de pau, que era uma mesa. Aí o viajante, o repórter falou, poxa, mas você vive aqui só com isso? Aí o cara falou para ele, o homem que morava na caverna, falou, mas você tá só com essa mochila aí nas costas, esses apetrechos? Aí o repórter falou, mas eu tô aqui só de passagem, né? Aí o homem da caverna falou, eu também. Entendeu? Eu tô aqui só de passagem. Vou falar uma coisa para vocês. Se a gente quiser ser pessoas melhores, você vai ter que começar a olhar para o lado. Olhar para aqueles que estão à sua volta. Olhar para o vizinho do seu apartamento. Sabe como que você pode começar? Hoje, quando você subir no elevador, quando você for parar o carro em frente da sua casa, começa a dar um bom dia, boa tarde, tá tudo bem? E a gente vai se condicionando a ser pessoas melhores. Sabe o que vai acontecer? Não é a pandemia que está isolando o mundo, é o nosso egoísmo. E a pandemia não acabou, começou por causa do nosso egoísmo. E não acabou por causa do nosso egoísmo. E possivelmente não vai acabar nunca mais por causa do nosso egoísmo. Como pode uma nação inteira orar e Deus não ter mandado essa doença embora? Como pode uma nação inteira vacinada e não ter sido curada ainda? Como pode a ciência em um ano mudar o mundo inteiro? Já está vacinando até criança, já tem vacina para variante, se não tem, está quase pronta. E um povo orando, não tem um fiel nessa terra? Eu compartilhei com vocês lá no Facebook, uma criancinha de uns 2, 3 anos, Deus, cura o Brasil, vocês olham lá no meu Face, vocês vão ver chorando, e Deus não está ouvindo a voz daquela criança, que é um inocente, que é santo? Está. Mas eu saio daqui, vou para a festa, outro sai daqui e vai para o carnaval, outro e vai contaminando, e vai matando, e vai espantar. A Covid é uma disseminação do nosso egoísmo para toda a humanidade. O diabo, não contente com o nosso egoísmo individual, ele está fazendo assim, soprando o nosso egoísmo pelo mundo. Dane-se quem vai pegar Covid, eu não sou do grupo de risco, eu estou vacinado, cada um com os seus problemas, deixa todo mundo morrer. Eu sei que é chato, pesado para um domingo, a gente queria estar aqui contando festa e fazendo campanha de libertação, dá R$100 que você ganha 1.000, a igreja estava empenhocada e a nossa conta assim, bufando. Mas todo esse dinheiro, quando chegar no inferno, vai queimar junto com a gente. Eu não estou afim. Entendeu? E por rico que você for, o Walt Disney já comeu 7 palmos de terra. O dono do Banco Safra morreu em 2019. Fortuna que
que não tem tamanho. Cadê o Roberto Marinho, dono da Globo? Só você está morando aqui na Vila do Sapo, em Carapicuíba, eu não sei. Foi embora. Minha mãe estava toda preocupada ontem. Ai, será que o Roberto Carlos morreu? Ela é apaixonada pelo Roberto Carlos. Mas agora ela descobriu que ele é milionário, não ajuda ninguém, estava lá cuspindo marimbondo em casa ontem à noite. Foi ou não foi? Não. Foi no navio ver ele, quase morre, aquela apaixonada, ela é minha tia. Agora andaram contando para ela que ele é rico e não ajuda ninguém, tá bravo com o Roberto Carlos, falou que a hora que ele encontrar ela, ele vai ver só. De verdade, tá? Vou falar mais para vocês. Nós não vamos fazer coleta hoje, nós não vamos falar de coleta, não vamos fazer nada. Nós vamos cultuar e adorar a Deus, Marquinhos. Como é que está o sal da igreja? Deus sabe. Não está bom nem ruim, está como tinha que estar. Cada um seguir por Deus. E faça o que for melhor. O que sua consciência disser. E se você tem uma coleta para dar hoje, e você falar assim, então eu vou pegar essa coleta, vou fazer uma outra coisa para alguém. Pelo amor de Deus, faz depressa. E a obra vai acabar só se Deus quiser, ela vai acabar. Se Deus não quiser, brota do chão, nasce um pé de nota de R$100 aqui no fundo. Não sei. Porque eu sei que Deus ainda é Deus. Eu sei que é pesado, tá bom também, chega de falar, mas era só para que vocês compreendessem que se nós não fizermos alguma coisa para o nosso próximo, eu quero pedir para vocês, assim, por tudo que é de mais sagrado, procure os obreiros no final do culto, fala, eu me disponho. Não sei, irmão, não sei o que eu posso fazer, mas eu me disponho. Se a gente precisar comprar máquina de... Chegou... Oi, minha filha, de óculos escuros e tudo. Uma máquina de costurar ou duas, uma máquina de lavar ou duas, máquina de secar e pôr aqui em cima, bordadeira. A minha mãe tinha uma máquina de bordar, deu fim por dia nenhum, uma máquina caríssima. Não ficou sem usar, depois deu fim. Ela deu uma máquina de fralda para CCB, jogaram fora. É verdade ou mentira, mãe? Uma máquina de fralda que deve custar hoje uns R$10 mil. Você imagina comprar matéria-prima, irmã Sueli, e dar para uma irmãzinha, Cibele? O irmãozinho que está desempregado, faz fraldinha, irmão, e vende para os vizinhos. Ele vai passar fome, irmão? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. É, filha, não é dar o peixe. É ensinar a pescar e mostrar para as pessoas que a gente pode fazer alguma coisa para o nosso próximo. Eu quero perguntar para vocês, quem está em comunhão com esse discurso aqui? Você está à disposição do reino de Deus? Então você vai fazer alguma coisa para o teu próximo? Para encerrar. A Mara me chamou essa semana e disse assim, tá ela lá, que vai me corrigir. Disse, irmão, tem uma necessidade, eu não faço ideia de onde é mesmo, não me lembro, mas ela falou lugar, como que era, para atender de necessidade, obra da piedade. Mas eu não posso ir, que é difícil ela não poder ir, nós sabemos que é verdade isso também. Mas por algum motivo ela não podia. E ela falou da irmã Sueli. Foi a irmã que foi atender essa necessidade? Foram juntas? O carro da irmã Sueli, quando não apanha, está jurado. O palinho dela. É o carro da fé. Nós não estamos inferiorizando a irmã. Ela mesmo contou aqui para nós. A Cibele é da digeta, é outro esquema. Mas não é ruim nem bom, é assim mesmo. Com o pai e a mãe em casa enfermos. A Mara está aí de testemunha. Falou, mano, eu entendi, ela não me disse isso, mas eu entendi que ela falou, eu queria chamar a irmã Sueli para fazer, para ver que se eu dissesse assim, talvez, não sei, ela não me falou. Poxa, mano, ela já tem tanta coisa para fazer, a gente vai pedir para ela. Ela falou, mas ela é tão disposta que vai ser uma alegria. E eu disse, mano, ela vai dar pulo de alegria, que ela é o que ela ama fazer. Dito e feito, tanto que ela foi, eu nem sabia qual tinha sido o desfecho e tal. Então, ninguém está tão ocupado, ou é tão incapaz, ou é tão sábio, que não possa ajudar, ou que não possa aprender um pouco, ou que não possa desprender um pouco. Entendeu? Só isso. Se você está longe da CCA, vai numa ONG aí perto da sua casa, vai num centro espírita, para de ser retardado. Não tenha medo de fazer o bem. Como ele vai chegar, não interessa. Leva lá um litro de leite, leva lá um pouco de óleo, leva lá um pouco de roupa, mas não é roupa mijada, roupa rasgada, um pé só de sapato. Você não vai atender os filhos do Saci, que tem um pé só? Já trouxeram para nós um pé de sapato, já trouxeram para nós sapato sem sola. Você é doido da cabeça? Vai usar o sapato de ponta cabeça?
Aí a irmã tem roupa na casa dela que não acaba mais. Quando tem saco de roupa que abre, dá vontade de sair com a cara mexendo, os olhos rodando. Tudo que é lixo, você manda para o seu próximo. Você devia ter vergonha de fazer isso. A única coisa que serve para o meu próximo é esse aqui, ó, que eu estou congregando agora. Tirar e dar. É o mesmo que eu uso, é o mesmo que ele usa. A mesma forma que você tem, ele tem. O mesmo cheiro ruim que você sente de roupa suja, ele sente também. Ele é um ser humano, igual você. Entendeu? Máscara usada. Além de não ter caridade, você é porco. Entendeu? Roupa íntima você dá para alguém? Usada? Bota fogo aí, esse negócio tudo cheio de freada de bicicleta. Tenha dó, gente. É uma questão de bom senso, entendeu? Comida vencida não dá nem para porco. A lavagem que ele come é do dia. Minha mãe criou porco, tinha a Chiquita lá, que todo dia ela media a orelha dela para ver se já estava boa de comer. É verdade, é verdade. E teve uns inquilinos dela que roubou o porco dela e comeu. Essa mulher virou um traque lá no terreno. Olha os vizinhos, ó. Aquela com uma peixeira que era pequena. Tudo que eu falei para vocês é verdade. Ó, 47 kg e 300 gramas, desse tamanho aí. De pura ruindade. Então, gente, pensa, só isso. Só isso. Pensa nisso e procura a gente. Entendeu, Mara? Entendeu, Marquinhos? Falei com vocês sobre isso? Foi premeditado isso aqui? Não falei, porque é coisa de doido. E eu ponho eles doidos quando eu invento essas coisas, porque eles ficam desesperados, porque eles querem fazer acontecer. O Marquinhos trabalha de manhã até a noite. A Mara tem a mãe, que é uma ex-mamãe do Marquinhos, que agora está passando por um processo mais delicado. Tem os filhos dela, tem a casa dela, tem o trabalho dela. Mas se a gente se juntar, a gente vai conseguir fazer. Diego é médico, disse, não o melhor, um dos melhores hospitais do país. Não é possível. E eu não estou falando de dinheiro. Era muito mais fácil ele pegar e falar, toma R$1.000 por mês, e está resolvido. Nem tudo é dinheiro. Deus quer a sua mão, a sua impressão digital na obra. Você moldar o futuro da sociedade. E você pode. O que essas irmãs estão fazendo com os nossos filhos aqui é o que a gente não faz em casa. Eu não faço. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eles saem daqui com a tarefinha da igreja, eles aprendem um louvorzinho. O que elas ganham com isso? Elas não têm necessidade? Não tem dívida para pagar? Será que nenhuma delas ali atrás está aflita, preocupada com as contas amanhã? Mas quando você está aqui sentadinho, elas estão cuidando das crianças. É esse trabalho. Ou a gente podia pegar 2, 3 monitoras, pagar com a coleta, e elas vinham todo domingo cuidando das crianças. Era até muito melhor. De uniformezinho, com o nomezinho da igreja. Entendeu, Marquinhos? Agora, é tudo dinheiro? Que mérito tem nisso? É só dinheiro. Entendeu? Então pensem nisso. Se achar que presta, ouça. Se achar que não presta, larga a mão e segue o baile. Mas eu digo uma coisa para você. Enquanto a gente passar por alguém na rua, ver alguém mesmo bêbado, e aquilo não te comover de nenhuma forma, pelo amor de Deus, quem não sente nada é porque já morreu. Que nós sejamos ressuscitados essa manhã em nome do Senhor Jesus. Que a pessoa boa que é dentro de nós seja ressuscitada. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, daqui a pouco vem o Lula aí em 2020, eu quero que ganhe quem quiser. Ou eu presto ou eu não presto, ponto. Eu amo o meu próximo, eu não amo. É fácil culpar o governo, é fácil culpar o chefe, é fácil culpar o pastor, é fácil culpar a esposa, o marido, o tempo. Difícil é falar, é comigo, B.O., eu tô na roça mesmo e eu vou precisar me resetar e começar de novo e pronto. Você não pode fazer um novo começo, mas você pode fazer um novo fim, em nome do Senhor Jesus. Que começou errado, está começado, acabou, mas tem uma coisa também, água passada não toca monjolo. Essa água já correu. Vamos fazer correr uma água boa em nome do Senhor Jesus. Procura a gente, não me venha falar que você não vamos aceitar. Guarda o seu dinheiro. Irmão, eu vou dar uma coleta assim, para ajudar no projeto. Não quero. Nós não queremos. Está ouvindo, irmã da live? Isso não é evangelho. Nós queremos você. E se não for aqui, vai ser na sua cidade, vai ser no seu bairro, vai ser de uma outra forma. Procura uma ONG, procura uma creche, procura uma entidade qualquer, vai lá no posto de saúde, recolhe os remédios vencidos
do seu prédio, da sua rua, e vai descartar no lugar certo. Avisa no grupo do seu prédio, eu estou recolhendo pilha descarregada para descartar no lugar certo. Você já está, entendeu, Diego? Você já está fazendo alguma coisa. Muito importante para o meio ambiente. Sabe o que você faz? Começa a mora em rua, de casa de rua, acorda cedo e tira a sujeira ali em volta da sua calçada, você já não vai entupir o bueiro, já não vai encher a casa dos irmãos lá na baixada de água. É um efeito em cadeia, tanto para o bem quanto para o mal. Irmão Rodrigo, que nem irmão faz exatamente como eu não faço, mas vou começar a fazer em nome do Senhor Jesus. Então eu não estou aqui dizendo para vocês, eu não estou tendo a moral que teve o apóstolo São Paulo, que dizia, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Não deu certo para mim. Mas eu posso dizer, irmão, agora vai, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou tão errado quanto, estou muito mais, porque eu estou aqui na frente. Então eu estou aqui, me expondo. Para o meio evangélico, irmã Sueli, isso é uma desgraça, tá aí as irmãs, irmã Simone Mamars, que vem de tantos anos na igreja. Esse tipo de comportamento é uma desgraça, porque o evangelho que funciona é aquele que quanto mais arrancar da igreja, melhor. Quanto mais dinheiro, melhor. Enquanto você está com carnê, que seu carro chega a estar penso para você pagar, o teu pastor está andando de jatinho, seu trouxa. Morando em mansões aí que você nunca vai passar nem perto. E quando você for pedir uma oração para ele, ele fala, procura alguém lá que vai te atender lá, seu mané. Ou é mentira? Não, irmão, eu vou curtir dando as crianças. Ixi, pega um cartão e enche de dívida, principalmente do dia que é um cartãozão cheio de limite. Nós cai no mundo, nós viajamos no Rio de Janeiro às custas dele, estamos aqui, eu não morri. Eu estou bem para arrebentar. Ele também está ruim por ruim, não foi muito, não. Vamos no Cristo? Vamos. Filho, quem paga é quem manda. Vamos no sinal de vamos. Tá pagando, filho. Quem paga, manda para arrebentar. Nós não vamos dormir aqui, nós vamos dormir lá. Vamos dormir onde você quiser. Entendeu? Eu não quero. Quero uma igreja feliz, que se preocupa com o próximo. Se vocês quiserem, procura de irmão. Irmão, eu não sei fazer nada. O que eu posso fazer? Não vamos inventar. Varrer a igreja. Sei. Lavar o carro dos irmãos. Não sei, nós temos que arrumar alguma coisa para fazer. A gente pode começar pelo da Mara, por exemplo. Não, o meu tá bem sujão também. Tá bom, Marquinhos? Perdoa, tá? Não fica triste, não fica chateado. Bom, a Mara sabe que de doida aqui tem de penca. Eu não tenho medo. E vou dizer uma coisa para vocês, não nasceu demônio que vai destruir essa obra. Não é pela nossa força, nem por você ser membro dela. Enquanto a gente estiver cumprindo o evangelho de Cristo, as duas mãos de Deus estão sobre a nossa cabeça. Assim. Falou, não, essa turma aqui está cuidando do que é meu. Foi o que o menino Jesus disse a seus pais quando eles o procuraram. Faz 3 dias que eu estou te procurando, moleque. E ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que convém cuidar das coisas de meu pai? Por que você está desesperado? Você não sabe onde você vai me achar? Você não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Entendeu? Pensa nisso e vendo que você pode ajudar. Mas, Patrícia, você trabalha na área financeira, área bancária? Pode dar aconselhamento financeiro, pode começar por mim, pela irmã Dani primeiro. Sei lá, irmão, eu tenho 10 mil reais, irmã Patrícia, que eu recebi de uma rescisão, o que eu faço? Irmão, tem essa linha de vez, não vai vender só o seu banco, vende outro também. Tem esse aqui, entendeu? Irmão, eu queria fazer uma previdência, o Manuel que é rico, queria fazer uma previdência para comprar uma casa no Caribe. Irmão, você põe o dinheiro aqui, a Marcimão também é riquinha, anda de Compass, é bang, é bala. Hein? Já bate essa meta só aqui na igreja. A gente pode ajudar, entendeu? O irmão, com certeza, pode ajudar de uma forma. O irmão Vanderlei pode ensinar uma profissão. O irmão Vanderlei é decorador, faz cada trabalho lindo de pintura. Entendeu? É sério, tá bom? De verdade. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, que o Senhor coloque em nós esse espírito destemido. A irmã Marinalva, mãe, fala que é minha mãe paraibana. Que é igualzinho você. Minha mãe batia desse tamanho, batia bloco com meu pai. Eu ficava tomando uma madeira no banco de um Fusca velho, e eles batendo bloco com o farol do Fusca ligado, esperava secar, tirava a forma. Quantas vezes aquela forma caiu no pé dela? O pé da minha mãe é desse tamanho assim, ó. Que quase morria para construir a casa que eles têm lá no litoral. Batendo bloco. A irmã Marinalva construiu a casa dela. Um grande pedação da casa dela. E minha mãe é meio pernambucana também, esse povo é meio destemido, eles são
corajoso. Minha mãe só nasceu aqui, mas meu avô é alagoano, meu avô é pernambucano. Então a gente pode fazer alguma coisa pelo próximo, e a igreja sempre fez. Só que conforme o tempo, o que a palavra fala? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E daqui para frente vai ser cada vez pior. Por isso que a gente está fazendo esse discurso aqui para vocês. E dizendo para vocês que se a gente quiser, nós vamos mudar o mundo no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado.